Aquele que estava sentado, ele começa a descrever então qual era o aspecto daquele que estava sentado no trono, qual era a linguagem que ele iria usar. Ele conhecia as pedras preciosas ali, tantas pedras, esmeralda e sardônio e jaspe, e começa a descrever aquela maravilha, e diz que no meio daquela maravilha havia um arco celeste. Algumas versões ele está falando de arco-íris, o arco celeste. Eu, estudando sobre essa passagem, eu vi que Íris era a deusa do erotismo. Então esse arco-íris, essas cores representadas ali, que aquelas 1, 2, 3, 4, 6 letras mais usa para representar o seu movimento demoníaco, arco-íris, mas aqui está falando do arco celeste. E eu entendendo aqui, falei, não é o mesmo, porque a cor esmeralda, a esmeralda é o que? Verde. O verde predominava ali naquele arco, diferente, né, do arco-íris que a gente vê por aí. Então é o arco celeste de Cristo, e aquele arco estava lá, e sentado naquele trono havia um homem, e ao redor daquele trono tinham ainda 24 tronos, e sentados naqueles 24 tronos, 24 anciãos. E ele começa a descrever, então, isso que eu disse, a dificuldade dele de escrever. Ele disse que tinha um mar de vidro. Eu nunca vi mar de vidro, mas na cabeça, eu fico pensando, como é um mar de vidro? Claro como um cristal. Deve ser um mar, água, né? Assim, do mar, só que sem ondas. Eu fico imaginando, paradinho assim, como se fosse um espelho d'água, né? Daí ele diz que um mar como de vidro, claro como um cristal, e os anciãos sentados naquele trono estavam vestidos de branco, todo mundo vestidinho de branco, e na cabeça tinham o que? Coroas de ouro. E do trono que estava no centro, vamos supor que esse púlpito aqui seja o trono, e aqui em redor 24 tronos, e desse trono aqui do centro saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante deles, desse trono e dos 24, estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E tem mais, diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, eu já falei do mar de vidro, claro como um cristal, e no centro e ao redor do trono havia também, além dos 24 anciãos, 4 seres viventes. 4 seres viventes, e ele vai descrever como eram estes seres viventes aqui na visão dele. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como um homem, o quarto parecia, tudo semelhante. Ele não está dizendo que é. Ele está dizendo que parece um mar de vidro, parece um cristal, parece um arco-íris, parece isso. Aí ele estava descrevendo para nós, no que ele estava vendo ali, no conhecimento, nos elementos que ele tinha dentro de si para descrever isso aí. E estes 4 seres viventes, ele fala, assim como Ezequiel relata, diz que estes 4 tinham 6 asas cada um. Olha só, imagine que bicho esquisito, 6 asas, e as asas cheias de olhos por dentro e por fora. E esses 4 seres viventes, dia e noite, 24 horas, repetiam sem cessar. 24 horas, olha só, 24 anciãos, 24 horas os seres viventes, imagina, querido, o tempo todo clamando, o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aleluia. E todas as vezes que os seres viventes, eles dão glória, honra e graça, aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, quem é, amado? Jesus. Toda vez, os 24 anciãos se prostravam, era uma cronologia ali. Eu fico pensando agora, como é que João Batista está descrevendo isso, eu lembro e tentando descrever agora. E todas as vezes que os 4 seres viventes começavam a clamar, e era 24 horas, Santo, 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 os 24 anciãos que estavam sentados ali, em 24 tronos, eles se levantavam do seu trono,
E não ficavam de pé, eles se lançavam com o rosto no chão e arrancavam as suas coroas de ouro da cabeça diante do Deus Altíssimo, diante do Todo-Poderoso. Queridos, aqui no capítulo 5, ainda, no versículo 13, eu fico vendo assim, se todas as vezes que esses 4 seres viventes começavam a dar glória, provocava isso no céu, esse momento de honraria, lá no céu, e os 24 anciãos se prostravam, lançavam as suas coroas, e glória, e fogo saindo, e relâmpagos, e vozes e trovões, como de muitas águas, aparecendo uma cachoeira. Se todas as vezes que isso acontecia, eu fico pensando, quando então era que isso acontecia? Diz que o tempo todo, mas em especial, aí eu venho aqui no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, todas as criaturas existentes no céu, existentes na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, tudo, eu e você inclusive, quando toda criatura existente no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Todas as vezes que a nação, que o mundo, que os seres viventes começavam a glorificar a Jesus, sabe o que acontecia no céu, meus irmãos? Isso é muito forte. Isso aqui é muito forte, cara. Todas as vezes. Era só o povo começar a adorar, era só o crente começar a adorar, começar a glorificar ao Senhor, acontecia algo no céu, algo diferente, algo que incomodava os 24 velhinhos em seus tronos de glória, porque trono quer dizer glória. Aqueles tronos também representavam a glória, mas eles abriam mão daquilo, eles se levantavam dos seus tronos, eles se lançavam no chão. Eu não quero esta coroa de ouro, e apontavam aquela coroa como se estivesse devolvido para o dono do trono. A coroa é sua, a glória é sua, a honra é sua. E as criaturas aqui na terra louvando, glorificando. Enquanto isso acontecia, lá no céu havia esse rebuliço. Mas quando a igreja aqui se levanta numa batalha espiritual, perdendo tempo com o demônio, e achando que a nossa vida de crente é só expulsar demônio, sai capeta, e é só isso e aquilo, não acontece nada no céu. Mas quando a igreja sobe de nível, e ela começa a entender que o poder que opera na igreja é o poder de Deus, e que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e quando a igreja começa a parar de olhar para os defeitos dos outros, de apontar os erros das pessoas e se preocupar com os erros dos demais, e começa a olhar para Deus, e começa então, olhando para Deus, reconhecer que é pecador, que é falho, querido, e começa então a olhar para dentro da sala do trono, e começa a contemplar o trono de Deus, e começa então a glorificar ao Senhor. Coisas grandes e tremendas lá no céu começam a acontecer. A festa no céu, aleluia, começa a acontecer, querido amado, festa e relâmpagos e trovões, e nós precisamos ser provocadores disso, querido, para que haja um avivamento aqui na terra. Tem que ter um avivamento lá no céu. Não é à toa que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ligando uma coisa a outra, querido. Quando a arca da aliança estava lá em Jerusalém, na casa de Obed-Edom, Davi já estava sacrificando os bois lá na cidade de Gibeá. O Gibeá é aqui a terra. Nós temos que sacrificar sacrifício de louvor, como diz em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós começamos a adorar aqui, lá em Jerusalém, onde está a arca é Jesus.
começa, querido, a haver manifestação, e Deus quer manifestar o seu trono sobre a sua igreja. Não haverá avivamento. Não adianta nós mudarmos de ferramenta. Acaba com o GS, acaba com o GD, acaba com o Célula, vamos botar a escola. Não vai adiantar nada, querido, se nós não estivermos uma dessa mentalidade de olharmos para o ponto certo, de nos convertermos, de nos arrependermos de nossos pecados, de chorarmos os nossos pecados e darmos um tempo para nós mesmos. Olhar por se nós realmente, querido, não estamos parecidos com aqueles que nós estamos pregando contra eles. Diz aqui o texto ainda no capítulo 5, no versículo 7, tinha um livro, e esse livro, ninguém conseguia ler este livro. Era um livro selado por dentro e por fora, nessa revelação aqui de João, mas o Cordeiro de Deus, que parecia que ter sido morto porque tinha marcas de lança e de cravos nas suas mãos, marcas de quem sofreu para morrer, o Cordeiro de Deus já ressurreto, ele se levanta, e no centro do trono, e este Cordeiro cercado pelos 4 seres viventes, e pelos 24 anciãos, eu estou aqui no versículo 6, do capítulo 5, e esses 7 chifres, 7 olhos, e o versículo 7 diz que este Cordeiro se aproxima, e recebe da mão direita do que está sentado no trono de Deus. Jesus recebe esse livro, e quando ele recebe o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de ouros de incenso, que são as suas orações, as orações dos santos. E então no céu havia uma canção, um cântico novo, dizendo assim: Tu és digno, versículo 9, Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 13. Versículo 11: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. O irmão Erli, está escutando, Erli? O Erli é meu amigo de infância, ele está com dificuldade na audição, mas trouxe ele aqui hoje. O Erli, Lucas, ele teve um sonho essa semana com anjos. Ele não está ouvindo, mas depois eu falo para ele o que eu estou falando. E aqui, João viu a voz de muitos anjos, milhares de milhares, e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Então, amados, quando isto acontecia no céu, quando essa adoração acontecia, o versículo 14 diz que os 4 seres viventes disseram amém, concordaram. E quando eles concordaram, os anciãos se prostraram-se e adoraram a Deus. Então, parece-me que o que nós precisamos fazer é arrancar um amém dos 4 seres viventes, porque toda vez que os 4 seres viventes, eles, quem dera, né? Se fosse agora em arrebatamento, ó, o microfone ia cair no chão aqui, aí ninguém ia ficar, né? Ia estar aquele vazio, aquele silêncio. Por acaso alguém entrasse aqui, ué, não é horário do culto? Ué, eu achei que eu estava atrasado. Aí ia chegar uma atrasada aqui, ver tudo vazio. Achei que eu estava atrasado, chegou ninguém aí, pastor mudou o horário do culto. Fomos arrebatados, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos provocar os seres viventes, lá no comic, Rafael, provoca esses caras, sei lá, que esses bichos feios, né, com todo respeito, cheio de olho, cheio de asa, mas ali, santo, 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 santo,
E quando a nação, a tribo, todas as tribos, todas as nações, todo o povo, todo ser vivente, toda criatura do céu, da terra, do mar, começaram a glorificar a Deus, esses seres começaram a falar amém, amém. E quando eles começaram a falar amém, os velhinhos não seguravam nas cadeiras, os velhinhos pulavam do seu trono. Esse trono não é meu, pulavam e deixavam o trono vazio. E você fica aí sentado no seu trono, achando que é o rei, o dono da sua vida. E nem as coroas de ouro eu quero, entregando as suas coroas para Deus e dizendo: só tu és digno, só tu és digno de receber. Oh, rebalabá. Vamos ficar em pé, igreja. Eita glória, vamos ter uma visão do trono de Deus. Aleluias, aleluia, aleluias, aleluias. Oh, imagina aí, meus irmãos, comigo. Imagina aí, meus irmãos, feche os seus olhos agora. Olha, meu querido, depois destas coisas, depois de tudo isso, coisas vão acontecer, coisas já estão acontecendo. Você verá agora então os céus abertos. Olha com os olhos fechados para o alto. Veja os céus abertos. Lá no céu aberto tem um trono. Tem um trono. Tem um trono, e sentado no trono tem uma luz muito forte, um brilho muito forte que você não consegue contemplar. Olha o céu aberto, olha o trono. O que tem ao redor do trono? 24 tronos, um deles você está sentado. Os 4 seres viventes ali. O trono de Deus é suspenso no mar. Não tem nada segurando ele em cima, nem dos lados, nem embaixo. Debaixo do trono tem um mar, como que um mar de vidro, claro como um cristal. Tem um arco celeste de ponta a ponta na sala do trono, colorido, o verde predominando. E daquele trono saindo relâmpagos e trovões, e vozes saindo, e brilhos, luz forte saindo daquele trono. Você está tendo uma visão da glória de Deus.